Olá, estudante! Chegando aqui o professor Leonan Rodrigues, de História. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias com o projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Conosco aqui no canto da tela, a intérprete Dai. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, hoje nós iremos tratar sobre o processo de sedentarização. Esse processo de sedentarização é algo que pode estar um pouco mais atrás, lá na história, no início, nos primórdios da humanidade, mas que tem uma relação direta com o nosso dia a dia. Então, por isso, atente muito bem para os conceitos e também para as informações que nós vamos tratar nesta aula. O tema de nossa aula é a formação das culturas e povos, nomadismo ou sedentarismo. Por que essa pergunta? É exatamente para que você possa pensar que esses dois movimentos não se anulam, ou um termina para o outro começar. Eles vão caminhando junto. Nós vamos ver isso nesta aula. Bom, o primeiro ponto aqui é que nós temos que pensar que essa periodização da história é apenas um recurso didático. Você com certeza já viu no seu livro didático, pré-história, paleolítico, neolítico. Essa periodização é um recurso didático somente para que você possa compreender essas etapas. Mas nós não podemos entender que uma começa para a outra terminar. Uma começa para outra terminar. Não, elas acontecem. Alguns lugares do nosso planeta, algumas vão estar no Paleolítico, mas outras ainda vão estar um pouco mais atrás. E até mesmo a própria ideia de pré-história, como se fosse condicionado à questão da escrita. Não, nós temos sim uma escrita, a partir, claro, das imagens que foram pintadas pelos homens lá na Antiguidade. E essas imagens, que são as imagens rupestres, elas também são linguagens, trazem também informações. Então é bom pensar que é uma mera distribuição didática desses períodos. Uma outra questão é que as transformações dos primeiros agrupamentos humanos, elas não acontecem ao mesmo tempo e nem mesmo da mesma forma, da mesma maneira. Então, alguns agrupamentos, eles adiantam-se um pouco mais nesse processo, outros vêm um pouco mais atrás, outros nem saíram de um primeiro estágio, mas isso acontece ao tempo destes agrupamentos, e não como se fosse tudo uniforme. Ele é bem heterogêneo esse processo. E o nomadismo e o sedentarismo, por um certo tempo, eles vão coexistir em diversas regiões. Então, não é aquela região ali africana que vai acabar, o nomadismo vai para o sedentarismo, a oriental que vai acabar o nomadismo para o sedentarismo, ou ainda aquela ocidental que vai estar mais o nomadismo. Não, elas vão acontecendo de forma a coexistir em alguns momentos. Em todo o tempo em que as pessoas, os agrupamentos humanos ficaram em um só lugar, que eles deixaram, por exemplo, de caçar ou de coletar os frutos e as raízes que outrora eles comeram. Então é bom pensar nisso, para que a gente possa compreender todo esse processo. Então vamos lá. E o Paleolítico, professor Leonão, o que acontece no Paleolítico? Por que eu estou trazendo o Paleolítico para vocês? Porque vocês precisam compreender de como esse processo, até chegar a esse processo de sedentarização, ele ocorre com esses agrupamentos humanos. Então, o primeiro, lá no Paleolítico, é o que antecede ali o Neolítico, é o domínio da produção do fogo. Então, é importante passo da humanidade quando ele domina o fogo, tanto para os aspectos da iluminação, do aquecimento e, olha só, do cozimento dos alimentos, que é muito importante porque muda a dieta daqueles seres humanos. E a mudança de dieta naqueles seres humanos vai provocar, claro, um processo de fixar-se mais no território. Mas a gente vai já ver isso aqui. Os utensílios também, cada mais, vezes começaram a variar. Ou seja, antes você tinha pequenos utensílios, agora você começa a ter inúmeros utensílios que vão utilizar eles tanto no cozimento, na caça, na pesca, ou seja, nas atividades rotineiras e cotidianas desses agrupamentos humanos. Então é importante perceber que há esse aperfeiçoamento, dessa especialização do trabalho desses agrupamentos. E isso, claro, vai produzir algo a mais daquilo que eles já possuíam, que eram a caça, a pesca, a coleta, que era esse modo de predação. Então, é nesse sentido é que esses agrupamentos humanos eles vão avançando. Claro, volto a afirmar que é necessário compreender que isso não acontece de uma forma muito linear. Uma coisa acaba para outra coisa acontecer. Não, eles acontecem aí, de fato, ao mesmo tempo. E as pinturas rupestres, que eu falei ainda há pouco, que é um tipo de linguagem.
Então, eles transmitiam as informações. Então, é um erro pensar, e isso você vai encontrar também nos livros didáticos, em outros livros também de história, que vão apontar que essa pintura rupestre, ela também é um tipo de linguagem, transmitir informações do cotidiano desses agrupamentos. Então, é importante pensar nesse ponto. Então, o Paleolítico, ele continua, né, com as suas mudanças que vão ocorrendo desses agrupamentos, como falei ainda há pouco, em diversas regiões ao seu tempo. Alguns grupos também iniciaram o cultivo de algumas espécies, né, comestíveis, né, que estão na origem da maior parte das espécies que ainda vão ser cultivadas mais na frente, né, e que são criadas até mesmo hoje por nós. Então, várias espécies, o milho, né, que nós comemos hoje, né, eles foram domesticados por esses primeiros homens, ainda no Paleolítico. Entendam, nós estamos ainda num período anterior ao que vai ser chamado convencionalmente de Neolítico ou Revolução Agrícola, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essas espécies já começam a ser cultivadas por estes agrupamentos. Então, olha a importância, né? E a importância também por conta da sobrevivência. Nós temos que entender que esses agrupamentos humanos, eles vão exatamente tendo a necessidade da sobrevivência pelas intempéries do terreno, da onde eles estão, do território em que eles estão inseridos, e esses intempéries vão fazer com que eles comecem também a mudar seus hábitos, né? Não todo o tempo não dá para caçar, não só para coletar. Então, eu preciso verificar se eu plantar ali um certo tipo, né, para o cultivo, se ele vai ou não vingar, se ele vai ou não produzir. Então é importante entender que esses homens, a partir das necessidades, começaram a criar estratégias de sobrevivência. E essas estratégias de sobrevivência fizeram com que eles, então, fossem, né, avançando degraus aí nesse processo, né, de sedentarização. Então, a bagagem técnica e cultural, né, multiplicam as chances de inovação desses grupos nesse período. Então, eles vão ganhando um pouco mais de bagagem cultural e técnica, eles vão aprendendo a manusear mais as ferramentas, mesmo que sejam com osso, com pedra, mas eles vão começando também a se deslocar mais. E quando eles vão se deslocar mais, eles aprendem também outras culturas, eles estão, né, em convívio com outros povos. Então é importante pensar isso, porque isso vai agregar ao conhecimento destes agrupamentos que começam a pensar em fixar-se em um local. Bom, isso é a história de estar andando, indo, coletando, né, estar em cavernas, isso ainda vai acontecer, mas de forma paulatinamente vai diminuindo nesse processo. Bom, ainda que já voltando-se, né, para o próximo período, que é o Neolítico, lembra que eu falei no início, né? São períodos que sistematicamente se instituiu de forma pedagógica, didática, para que você possa entender todo esse universo que é o mundo antigo. E agora nós passamos para o Neolítico. Bom, nós estamos no Paleolítico, esses homens começam a pensar em plantar, pensar em colher, eles começam a ter outras ferramentas, eles começam a ter outras técnicas de cultivo, e agora eles chegam no Neolítico, que você também vai encontrar aí no livro didático, né? Revolução agrícola. Nós vamos ver por que é uma revolução de fato agrícola. E como é que essa revolução agrícola, ela chega nos nossos dias, ela chega na produção agrícola que nós temos hoje. Não só na produção agrícola, mas também, claro, na produção pecuária, né, que nós temos hoje e que alimenta as nossas mesas. Então, o Neolítico, né, é um novo processo de fabricação de instrumentos. Então, ele sai daqueles instrumentos, né, mais rudimentares, né, a pedra lascada, né, o osso, a madeira, e passam a produzir outros instrumentos. E aí eu quero também pontuar algo para vocês. Aqui nós temos tecnologia. Nós pensamos, às vezes, que a tecnologia está somente voltada para as questões da informática, da automação, mas aqui é tecnologia, sim, porque o homem precisa sobreviver. Falei ainda há pouco dos intempéries. Então, como ele precisa sobreviver, ele precisa inovar, ele precisa ter novas tecnologias. E aqui, olha, o machado e a enxada, que ele começa a construir, é uma tecnologia. Possibilitou para esses agrupamentos, para esses primeiros homens, a avançar nesse processo de sobrevivência contra esses intempéries da própria natureza. Então, eles começaram, nesse período aqui do Neolítico, a construção de moradias duráveis. Eles viviam, né, de forma andando para um lado para o outro, morando em cavernas, e agora eles passam a ter um local, um específico para ficar. Eles precisam, claro, de uma moradia. Então, começam ali com palha, começam ali com madeira,
as suas primeiras moradias. Isso é um ponto essencial para nós entendermos esse processo de sedentarismo, de um homem se fixar no local. Né? A cerâmica de argila, cozida, ampliação do uso da agricultura e da criação. Então, olha só, esses agrupamentos começam, então, a utilizar-se mais da agricultura, da criação de alguns animais, domesticar esses animais para o próprio alimento. E a partir também disso, eles vão necessitar de outros instrumentos. E aí a cerâmica cozida entra também, alguns jarros, alguns pratos, são realizados esses feitos por esses agrupamentos humanos. Vejam que a necessidade da sobrevivência vai avançando, né, dentro desse processo, né, de utilização do próprio meio ambiente em favor deles, em favor da sobrevivência desses grupos. Então, as sociedades de predadores, elas começam a se transformar por si mesmas em sociedades de cultivadores. Então, eles eram só predadores, eles só comiam ali a caça, a pesca, os frutos, as raízes que eles coletavam, e agora eles passam a cultivar, a entender um pouco mais como a natureza ela se desenvolve. E ao passo dele aprender como a natureza se desenvolve, o que ele vai fazer? Ele começa a cultivar. Agora, atenção, isso ocorre pouco a pouco. Isso não é de uma forma acelerada. Isso não aconteceu em todos os agrupamentos da mesma forma, em todos os lugares da mesma forma. Isso é passo a passo, isso é paulatinamente vai acontecendo esse processo, aqui no Neolítico. Mas é entender que essas sociedades, que agora começam a serem, de fato, cultivadores, elas não deixam totalmente de ser predadores, continuam sendo predadores. Bom, a atividade agropastoril se desenvolveu também nos períodos mais próximos, às vezes com maior ou com menor intensidade. Então, essas atividades, né, de cultivar as plantas e também de criar animais para o consumo, ela vai, né, a alguns lugares com maior intensidade, outros lugares com menos intensidade. Né? E aí nós temos alguns centros de origem dessa agricultura. E eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente não possa ficar pensando que somente uma região houve, de fato, essa sedentarização. Não, aconteceu em várias regiões, inclusive aqui na nossa região, na América do Sul, aconteceu também, na América como um todo, aconteceu esse processo também. Então, nós temos aqui no Oriente Próximo, né, que é o que nós costumamente vamos encontrar no livro de Crescente e Fértil. Nós temos também aqui no continente americano, no sul do México. Esse processo também ele é encontrado aí, né, no México. Aqui no chinês, né, no norte da China, e também na Nova Guiné, ali no continente africano, que nós também encontramos esse processo. Então, esse processo ele acontece em vários lugares do planeta, de forma mais intensa e menos intensa, mas ele vai acontecendo. Mas esses são os centros de origem aqui desse processo agrícola. Os centros de origem também da agricultura estão no nosso continente sul-americano, como eu falei ainda há pouco, né? Nos Andes peruanos, né, no Equador, acontece esse processo. Né? Norte-americano também, na bacia ali do Mississippi, também acontece esse processo. Há vestígios, há trabalhos, né, que trazem para a gente essa informação hoje, que foram centros também desse processo de sedentarismo. Tá? Então, a sedentarização, esse é um fenômeno que está ligado, gente, ligado ao desenvolvimento da agricultura e à consequente fixação dessas comunidades. Então, quando eu falar de sedentarização, eu estou falando também de processos agrícolas e de criação de animais. Então, essas novas atividades que os homens começam a possuir estão aqui dentro desse processo de sedentarização. Então, é entendermos isso, ok? Vamos lá, continuar a nossa aula. O crescimento da população também permitiu às pessoas a possuir novos habitats, né, artificiais, agrupados em vilarejos e em pequenas, né, começou ali uma aldeiazinha pequena, um agrupamento de pessoas. Isso foi o que ocorreu após essa domesticação de animais e essa produção agrícola também nesse período neolítico. Então, eles começam, né, a ter pequenos vilarejos. A produção de excedentes, ou seja, produziu não somente para o consumo, mas começou a sobrar. O consumo, ele foi, né, ali feito por aqueles agrupamentos, né, do alimento que eles plantaram, do que eles cultivaram, daqueles que eles criaram, e sobrou. O que a gente faz? Começou aí uma espécie de troca, né, um escambo bem inicial, aí, um comércio. E os rituais e entidades religiosas, que são, claro, presentes em toda a história da humanidade, isso nesse período. Então, gente, vamos guardar aí na mente, né? Então, os processos de sedentarização promoveram o avanço tecnológico e cultural. Tá?
Também houve o desenvolvimento do artesanato, né, que nós conhecemos o artesanato, né, quando olha um jarro, um vaso, eles começaram com esse processo do comércio, bastante incipiente, mas começou, e do surgimento de outras formas de escrita. Além disso, os processos de sedentarização, eles não ocorreram sem desafios, claro. Por quê? Porque existiam também a escassez de alimentos e, lógico, por ter essa escassez de alimentos, você tem os conflitos que vão acontecendo. Todo mundo brigando por um espaço naquele território, principalmente aqueles territórios que estavam mais próximos de onde? Dos rios, das águas, que precisavam, claro, para a agricultura e para a criação dos animais. Além disso, começaram também as doenças. E aí nós temos que lembrar que esse agrupamento de pessoas, ele vai produzir também a proliferação de algumas doenças. Então, sabe-se, dentro da historiografia, que nós temos algumas epidemias que vão acontecer nessas primeiras cidades. Esse é um assunto para um outro momento. Bom, os processos de sedentarização também, eles representam uma mudança significativa na forma como vivemos hoje. Então, é a partir desse processo que nos traz para o hoje, para 2024, e nós iremos encontrar, sim, né, esses vestígios, essas características que eles tinham lá da produção agrícola, da produção e criação de animais para o consumo, que nós temos até hoje. Claro, de uma outra forma, de um outro espectro, por conta exatamente do período em que nós vivemos. Então, compreender esses processos históricos nos permite refletir na nossa própria condição atual, enquanto seres socialmente organizados e dentro dos limites dos territórios que nós habitamos. Então, olha só, nós temos hoje territórios muito bem definidos, e esses territórios que foram definidos, o nascedouro deles é nesse processo de sedentarização, beleza? Vamos então agora trabalhar aqui um pouquinho, né, uma questão bem legal para a gente ver se esse conhecimento que nós adquirimos, se ele está consoante. Bom, aqui nós temos uma questão da Universidade Federal da Paraíba, né, em 2008, que fala o seguinte, olha, durante o período neolítico, o homem aprendeu a domesticar plantas e animais, iniciando o que se costuma chamar de revolução agrícola. Sobre esse período da história humana, considere as seguintes afirmativas. Então, uma vez que você ouvir revolução agrícola, você está falando sobre o período neolítico que nós acabamos de ver aqui nesta aula. Vamos lá para as alternativas, analisar cada uma delas. A primeira diz que o início do neolítico está diretamente ligado à transformação climática decorrente do fim da última glaciação, há cerca de 12 mil anos. O aquecimento da Terra levou à extinção de muitas espécies, animais, né, e vegetais, que foram consumidas, né, pelos antigos caçadores e coletores. Tais homens neolíticos, em decorrência, foram forçados a estabelecer novas formas de relacionamento com a natureza, manipulando e controlando a reprodução de animais, como cabras e ovelhas, e plantas como o trigo e a cevada. Então, nós vimos que, pelos intempéries, que o tempo e que as condições do território fizeram para que estes homens, eles precisavam ter uma saída, eles precisavam criar alternativas para atingir, claro, as suas necessidades. Então, essa resposta está correta, ela é verdadeira. Vamos para o segundo item. Os exemplos mais antigos de povoações neolíticas foram encontrados no Oriente Médio, em sítios arqueológicos, como Jarmo, no Iraque, e Jericó, em Israel. Tais povoações e muitas outras situavam-se na região conhecida como Crescente Fértil, onde já existiam em estado selvagem espécies que seriam domesticadas pelo homem do Neolítico, como a cabra e o trigo. A partir do Oriente Médio, a migração de agricultores e criadores de animais levaram a revolução a diferentes partes do mundo. Essa alternativa aqui está falsa, gente. Por quê? Porque eu falei para vocês que aconteceram em vários períodos, em vários territórios, e não em um somente território. Não foi somente no Crescente Fértil que ocorreu esse processo, beleza? Vamos para a terceira. O homem, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, abandonou de forma gradativa o nomadismo e passou a viver em aldeias mais ou menos permanentes. Com isso, também se desenvolveu a acumulação de bens, tais como rebanhos, grãos armazenados em celeiros, objetos de trabalho, enxadas, foices, pedras de moinho e objetos de prestígio, como adornos, cerâmicas decoradas e armas. Isso representou, por um lado, um grande incentivo para o surgimento também da guerra. Bom, será que isso está correto?
Está correto, gente. De fato, esse momento de sedentarismo transformou esses homens, mas também levou a coisas ruins, como essas guerras que começaram a surgir por conta de ocupação do território. Quanto mais próximo dos rios, você queria estar naquela terra. Beleza? Ok? Ok, gente. Então, vamos então, a partir da análise das proposições, vamos ver então o resultado dessa questão. Bom, então estão corretas nesse exercício apenas o item 1 e o item 3, ok? Bom, esta aula termina aqui, mas você acesse o seu plano de estudo que traz mais informações, questões e orientações. Aproveite! Minha gratidão e até mais!